É isso aí, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Somocast. Hoje nós temos o prazer de ter aqui conosco, acho que uma figura que está muito na mídia e hoje no mundo do vinho, por estar encabeçando uma associação de suma importância, acho que para o mercado de vinhos que está sofrendo uma revolução aí e a gente está vivenciando isso no dia a dia. CEO do Grupo Góes, presidente aí da Amprovan, Amprovin, e ex-prefeito de São Roque também, né? Não podemos esquecer isso. Tem isso também no currículo. É isso aí, né? Só isso aí. Cláudio Góes. Cláudio, Obrigado. obrigado pela presença aqui no Somcast, cara. Saúde. É um prazer estar aqui recebendo essa visita. Após receber esse convite, estão visitando vocês aqui, a gente está muito contente. Trocar uma ideia. Falar das novidades que o Grupo Góes está trazendo. Então, quando você fala, né, desse mundo que está em evolução aqui no Brasil, porque lá fora as coisas não estão tão bem, né? A gente ouve falar do baixo consumo e tudo mais. Mas no Brasil a oportunidade é tão grande, porque o consumo é tão pequeno ainda, tem muita coisa a ser construída com a ajuda de vocês, né? Na mídia, consumo, nós da indústria, nós do campo, trazendo coisas cada vez melhores, né, para a mesa dos brasileiros. Então, isso nos revitaliza cada dia para que a gente trabalhe cada vez mais com bastante inspiração e transpiração também. Total. Cláudio, antes da gente começar, só agradecer nossos apoiadores, então. Primeiro, agradecer a Triguva, uma curadoria de vinhos nacionais aí que dá liberdade para a gente poder trazer produtores, importadores e falar de outros vinhos. Então, triguva.com, acessa lá, Somcast 10% de desconto no site todo. Então, facilita aí, 10% é sempre bom. Agradecer também, a Encâneva, com essa charcutaria incrível aqui, o Gão Mãos de Fada, sempre temperando muito bem as pepinhas, coisa linda. Então, acessa lá, o QR Code está na tela aí, fala com o Gão também. Agradecer o Queijólatra, nosso parceiro aqui, que faz uma curadoria de queijos nacionais incríveis, só queijo de familiar, de pequena... Pô, tem queijo lá que chega com 10, 15 unidades pros caras, é uma coisa assim, surreal. Então, Somocast 10% de desconto, acessa lá o Queijólatra, QR Code passou na tela aí de todo mundo, inclusive do Cláudio, e tem na descrição o link para acessar as redes de todo mundo, inclusive os cupons de desconto, fechou? Cláudio, mais uma vez obrigado, e cara, a gente começa o podcast sempre com uma pergunta que para você acho que vai ser um pouco mais tranquila, né? Qual que é a tua primeira memória com o vinho? Acho que você já nasceu ali no meio do processo todo, né, cara? Nunca me esqueço. Meu pai minha família, né? Eu sou quarta geração. E aí, quando meu pai estava lá já com meus tios, lá produzindo, e eu era pequenininho, com 6 anos, eu estava lá dentro de uma adega. Isso já faz mais de 50. E andando de carrinho, com aquele jipinho de metal, sabe? No meio das caixas de vinho. Me lembro disso aí, as garrafas de vinho, meu pai e meu tio me xingando porque eu ia quebrar a garrafa de vinho, mas eu já estava lá no meio. Depois Parreirais, aquilo vem na memória na época da safra, né? Na época aquelas uvas de mesa, as americanas, né? Uma Niágara, né? Aquele aroma da safra lá de São Roque, assim, no ar. Não apenas nós, mas tinham mais de 100, 120, 150 pequenas adegas colhendo uva e produzindo vinho. E é uma realidade que mudou muito, né? Mudou porque nos anos 80, 90 a coisa teve um declínio muito grande, né? Êxodo rural, a questão da competitividade com os grandes produtores, né? Os gaúchos, né? Trazendo vinho a granel, trazendo muita competitividade. Produto de baixo valor agregado, então a questão agrícola ela não se desenvolveu. E aí sim a queda, né? Através das uvas, da produção de uvas, a valorização das terras. A especulação imobiliária. Especulação imobiliária, 50, 60 quilômetros de São Paulo, a coisa foi muito para baixo. E aí vem a nossa família para segurar essa corrente, né, forte. Eu digo de verdade que foi um trabalho muito grande da nossa família para segurar o que tem hoje, que virou a chave novamente, assim, numa coisa assim que até a gente é sempre muito grato por tudo que conseguimos, né? Desde lá de trás, com perseverança, com muito trabalho de toda a família e também de outros vinicultores, né? Que
que restaram ali na época, e depois, com todo um trabalho de revigoração, revitalização, a gente acabou voltando para o mercado e oportunidade para alcançar agora essas coisas maravilhosas, né, que são esses vinhos com as uvas europeias, com a dupla poda, com muita qualidade chegando ali, tão pertinho de novo. Aí sim, esses 50 quilômetros hoje nos favorecem para o enoturismo e para apresentarmos tudo que temos lá para o consumidor. Total. A gente já falou bastante da Góis aqui no Somcast. Por 2 oportunidades a gente entrevistou o Fabinho aqui. Sim. E a gente fez o episódio especial também na estrada, visitando a vinícola. E a gente falou muito da história da Góis, dos ancestrais, de quando começou, toda essa... Pô, tudo isso que você deu Uma pincelada. uma pincelada, a gente falou bastante. Mas aí eu queria puxar um pouquinho mais para tua trajetória dentro da Góis, né? Como que começou lá? Como que você falou, pô, vou realmente me debruçar nas coisas da família? Porque às vezes, né, a gente quer traçar nossa trilha, nosso caminho. Eu acho que foi um pouco de simplicidade da minha família, com certeza, porque teve muita gente que buscou estudos, né, para levar o filho para fora de lá. Ah, meu filho não vai ficar aqui, meu filho vai estudar para ser um médico, um advogado, ou ser um administrador em alguma outra empresa, buscar um emprego, né, de segurança, concurso do Banco do Brasil, concurso da Receita, né? Clássico da década de 80, Clássico, né? 70 ali. De todo o Brasil, de todo esse país aqui, e a gente passou por isso. Mas eu me lembro, me formei com 21 anos, já durante o dia estava por ali, já desde mocinho, com meus pais, meus tios, e fiz a faculdade de contabilidade. Sou contador, bacharel em contabilidade na escola, na faculdade, na Uniso de Sorocaba. Antigamente não era ainda universidade, era faculdade de Sorocaba. Me formei com 21 anos, nunca, né, perdi um ano na escola, e com 22, 23 apareceu uma oportunidade que eu não me canso de repetir, que foi quando foi oferecida uma adega para o meu pai, para minha família, como arrendamento, né, daquelas 100 e tantas que existiram, Renato, foi oferecida essa, até por algum conhecimento que a gente tinha, afinidade de família com a família Jubair, né, que era a Quinta Jubair, me lembro, e temos até hoje a marca Jubair. Nessa época foi oferecida para o meu pai, e ele falou, mas acho que isso aqui não é necessário, não precisa, não tá bom o que a gente já está fazendo, sabe, aquela meio que zona de conforto, ou comodidade, ou conformismo mesmo, até porque as coisas estavam num declínio muito gigante, muito grande, em 87, mais ou menos ali, 86, 87. Eu ouvi isso daí, ele comentando com meu tio, e eu falei para ele, pode assumir lá o arrendamento que eu tomo conta. Eu vou para lá, com 22 anos, né? 23. Gás a mil. Aí o meu tio me apoiou, meu tio, o Roque, me apoiou desde o começo. Meu pai falava, mas não, por quê? Eu falei, não, vamos embora. Tinha 2 funcionários e 3 clientes, ia fechar. Só que ela tinha uma estratégia, ela tinha um conceito, mesmo baseado em vinhos de mesa, ela tinha esse conceito e eu me guiei muito por aquilo ali. Participava de feiras aqui em São Paulo, mas feiras populares, não aquelas feiras já direcionadas de vinho, né? E dali eu comecei a perceber o marketing no vinho, reposicionamento. Aí depois também teve a minha fase, né, de administrador jovem. Eu fui implantando algumas questões mais já profissionais ali na família, junto com eles. E 2 anos depois eu estava tocando junto com eles a Vinícola Góis. Então, desde os 25 anos eu já era... Me lembro até de algumas passagens, quando algum fornecedor ou algum cliente chegava e eu quero conversar com o seu Cláudio. Aí eu era lá um meninão de 25, 26 anos e eles se espantavam. Mas você é tão jovem? E eu falava, olha, estou aqui com meu pai, com meus tios. Então, desde lá, eu tenho isso na memória, que foi para mim um TCC, né? Foi não tem nada melhor do que foi na prática ali. E depois por sinal, esse prédio que era o antigo Jubair hoje é o Filosofia, onde tudo mudou, onde nesses 30, 40 anos quase, né,
30 e poucos anos, hoje é uma outra coisa. Eu me lembro também de uma passagem, Renato, quando a gente encontrou lá tinha um milharal lá, plantação de milho. E aí eu dei a ideia também para os meus tios e primos ali, já tinha enólogo na família, já tinha agrônomo na família, né? Um dos primos lá. E a gente combinou e montou uma área de experimentos. Então aquela área experimental foi desde 2000. Então são passagens que a gente tem aqui que vem na memória, que nos trouxeram para toda essa nova fase, com isso, e junto disso veio o roteiro do vinho, veio o enoturismo de São Roque, toda essa trajetória eu tenho aqui, fico algumas horas colocando, né, contando um pouquinho do que a gente já fez naquele lugar. Se a gente pudesse resumir assim os grandes marcos que o Grupo Góes teve Vamos lá. ao longo desses anos, até a gente chegar na Vinícola Filosofia, né? Vamos lá. Olha, foi essa pegada lá atrás. A família ela sempre teve uma base muito legal, muito importante, que era muita seriedade. O meu bisavô, depois o avô, meus pais, tios, sempre foram muito firmes. Eram sempre comedidos, não tão ousados, mas muito comedidos e muito firmes no trabalho. Faziam muito bem feito desde o começo. Me lembro muito do convívio que eu tinha muito com o meu tio, com o Roque, com os tios todos, né? Tem os outros também, mas ali direto com ele. Então essa coisa do trabalho muito focado na base. Depois veio então essa minha entrada junto com eles, com a cabeça mais nova, já com um pouco de estudo, né? Tinha essa formação já na faculdade, administração e ciências contábeis. E depois, em 90, me lembro certinho, em 89 fomos para o sul, aí nós fomos montar uma vinícola, que é a Venturini, né? Juntamente com o gaúcho, com o Zé Venturini, o Zeca, quando fomos em busca da matéria-prima. Então, esse foi um outro marco, onde a gente começou a padronizar de uma vez os nossos produtos de série, né? Os que ficam na linha do autosserviço. Aí em 92 foi um grande arranque que a gente deu para o mercado. Então foi em 92, 95, nós fomos forte para o autosserviço, forte mesmo, com alteração de embalagens, mudanças, melhorias na apresentação, posicionamento de mercado, né? Nós tivemos muito cuidado com posicionamento. A gente nunca foi primeiro preço, a gente sempre foi trabalhando nas gôndolas de respeito ali. E depois eu acho que foi no ano 2000, quando nós iniciamos esse projeto das pesquisas. Em 2000, depois de 2005, aí foi um grande momento da cidade de São Roque, Renato, quando nós recriamos uma feira que existia lá, que era a Expo Floral. Era uma feira de flores de alcachofra e o vinho. E o vinho sempre foi o grande atrativo dali. E ele estava deixado de lado por conta de todo aquele declínio que teve lá atrás. Teve muito produto ruim, teve bastante problema, né? Mas a gente foi eliminando aqueles que estragavam a marca. E em 2005 iniciamos um novo projeto, que foi a Expo São Roque. E qual era o projeto? O projeto era... qual era o conceito? O conceito era da gente trabalhar a exposição da cidade de São Roque, oferecendo, mostrando para o turista tudo o que ela poderia apresentar a eles. E, logicamente, então, depois dos 11 meses, né, a gente fazia um mês de festa. E depois dos outros 11 meses a gente, vamos dizer, explorava, recebendo essa gente toda. Aí teve muita mídia espontânea, muito apoio, né, na comunicação, e a gente começou a vender São Roque num outro modelo. Então foram essas etapas. E com certeza, eu sempre digo que se São Roque ou o Brasil, né, teve as etapas no caso de São Roque, se a gente olhar na fundação de São Roque, Renato, estou sendo muito longo ou não? Não. Muito extenso. Vamos lá. A história de São Roque, fundada por um bandeirante, 1657, trouxe uva e plantou na região serrana de São Roque.
Essa foi uma das primeiras uvas, juntamente com aquela de Brás Cubas, que chegou aqui em São Paulo. E ela não andou muito por conta da filoxera na época, aquela questão das uvas europeias não terem essa resistência, e ela ficou, vamos dizer, num tempo bastante inativa. Com a chegada da imigração italiana no final do século XIX, que aí foi muito forte para o sul e também para São Roque, ela foi revitalizada já com uvas americanas, né? Ou híbridas. Ou híbridas, né? Naquela época. Depois, eu posso dizer que a outra fase foi essa agora. Essa fase de 2000 para cá, quando a gente reiniciou com novos projetos, voltando para as europeias, logicamente com toda a questão sanitária já bem preservada, e com certeza esses experimentos, adaptações, um Cabernet Franc 2014, por conta de uma estiagem paulista no verão, foi a que melhor se deu na avaliação em Bento Gonçalves, já mostrou que o nosso problema é só as chuvas. Nosso problema é o estresse hídrico, né? Aquela coisa muito forte, com muita força. Então, essas condições que nos trouxeram até hoje. É mais ou menos por aí a linha do tempo na questão do vinho. Mas a vinícola, ela teve todo esse trabalho um pouco mais consistente, mais próximo, né? Uma etapa da outra, e chegando até hoje com um capricho enorme no receptivo do turista. Acho que um dos grandes marcos é essa questão do enoturismo também, né? Essa foi forte. O turismo foi muito forte, Renato, porque me lembro também, a gente é de uma família que todo sábado e domingo ali recebendo gente, e é muita resiliência mesmo, trabalhando bastante, né? E eu me lembro de uma passagem que também faço parte, e essa também tem que registrar, eu sempre repito, que eu trouxe um dia uma ideia para os dois, para o meu pai e para esse tio, dizendo a eles que queria montar uma lanchonete. Eles falaram, mas por que montar uma lanchonete aqui na vinícola? Estou falando de 87, 88, hein? Eu falava, olha, o turista hoje, ele não está vindo aqui só por conta do vinho. O nosso vinho já tem lá no supermercado. Se a gente não caprichar aqui, ele não vem mais aqui. E foi aí. Hoje, o roteiro do vinho tem mais de 50 ou 60 empreendimentos, desde gastronomia, até entretenimento, de automóvel lá, tem de tudo lá. Até eu digo para você, restaurante que não vende vinho regional, que eu meto pau aqui. Eu digo, meto pau mesmo. Aí é com você. Mas aí a gente fez um trabalho de formiguinha, colocando uma lanchonete para começar a atender o turista que ia ali e não tinha nem aonde comer. Isso é um salto muito grande, né? A gente vê aí, são quase 80 anos já, né? Quando, acho que 77 por aí, né? O que? Desde da separação lá atrás. Não, foi em 38 que o nosso bisavô começou. Em 38 já vão fazer aí seus 90 agora, daqui 3 anos, né? E a Góis, a separação foi em 60. Isso. 60, 63. E como que vocês lidam hoje com essa questão do profissionalismo? Meu pai nasceu em 38, quando meu bisavô estava iniciando. E eu nasci em 63, quando foi a primeira safra da Góis. Olha que coincidência. Que loucura. Quando o nosso avô se separou do irmão e criou a vinícola Góis em 63. Que loucura, né? E como que vocês lidam hoje com essa questão do profissionalismo / familiar, né? Porque a gente tá falando de um grupo complexo, né? Que hoje, se a gente for ver, são 3 vinícolas. Tem a Góis, a Venturini e a Filosofia. Sim. Né? Um complexo que você tem ali dentro de enoturismo que é outro recebe negócio. 5 mil pessoas por fim de semana ali. A gente tá falando de um negócio complexo de gerir, né? Como que vocês lidam hoje com essa profissionalização / família? Então, eu também coloco muito crédito no nosso jeito, né? No meu jeito. Quando eu iniciei desde mocinho, já com meus pais e tios, eles me confiaram muito. E eu fui fazendo o papel diferente do antigo, né? O antigo era você não tinha controle, você achava, você colocava ali numa anotaçãozinha bastante simples as despesas, né? Não montava planilha de custo, era uma coisa bastante arcaica. E também a gestão, né? Então a gente foi... Mas tudo isso eu digo sempre, a gente pode ter mudado bastante coisa, melhorado muita coisa, mas tudo partiu
do respeito, desde lá de trás. Tudo que o meu avô falava era cumprido, e tudo que os meus tios e pai falavam também era cumprido, cada um na sua etapa. Por quê? Porque dava um bom exemplo. Então, esse exemplo do profissional se dá muito através da própria pessoa. Não adianta você ter um excelente profissional se ele não for comprometido, né? Então, esse compromisso foi grande. E a gente conseguiu colocar na família a questão do respeito empresarial. E por quê? Porque a gente teve muitos exemplos ruins. São Roque teve mais de 150 pequenas vinícolas. Imagina quantas famílias, umas que estavam bem, outras não tão bem, mas principalmente aquelas que sucumbiram por falta da gestão familiar no negócio. E a gestão familiar no negócio ela tem que ser profissionalizada, porque não dá para colocar o filho do dono porque ele é o filho do dono. Não, ele vai colocar o filho do dono se ele for competente na área dele. Na área dele. Na área dele. E a Góis, aí eu digo para você com o peito estufado, né, com muito orgulho, nós temos ali uma graça de que muitos da nossa geração, principalmente da minha geração, que é a quarta, nós temos ali agrônomo, nós temos um engenheiro agrônomo, formação em faculdades de ponta, tá? Espírito Santo do Pinhal, por exemplo, o nosso agrônomo é formado. O outro menino é enólogo da escola, o Fabinho, na escola de Bento Gonçalves. Não. Temos o engenheiro... Só enólogo do ano. Só enólogo do ano. Tem o Fernando, que é engenheiro químico, formado em escola também federal, em São Carlos. E assim, nós temos já da quinta geração também o garotão lá, que é o enólogo João, formado já na escola de São Roque. Ele já pegou uma fase mais tranquila da vinícola. Mas ali pertinho, né? Ele já está mais... Mas ele está fazendo a parte dele muito bem. Tá. Fazendo agora esses produtos aqui com exigência técnica acima da média. Inclusive, nós até vinificamos para alguns parceiros, porque o pessoal está vendo o trabalho dos nossos enólogos. A nossa enologia hoje, posso dizer... não tão bem equipada como gostaríamos, né? Porque ela exige muito investimento. É alto. É muito investimento, pelo que né? Comparando com o que a gente vê no mundo. Mas a gente tem muita coisa boa, que é a mão de obra. A nossa mão de obra ali é boa, funcionários, parceiros. Da família temos gente em finanças, na contabilidade, na área comercial. Então eu consigo gerir essa questão familiar através do desempenho profissional, cada um na sua área. Isso é o mais importante. E mais do que isso, eles respeitam essa condição e dão valor, e entendem, têm a inteligência emocional de compreender que não cai do céu se não trabalhar e se não for competente também, né? Não, justo. Porque isso eu acho que é uma das grandes... Não é um mar de rosas, mas está uma coisa assim, sinceramente, sou muito grato pela família que eu tenho lá. Muito agradecido. Mar de rosas aí é só... E fala para você, só se ganhar na loteria não precisa trabalhar mais. Aí fica bom, né? Mas, Claudio, deixa eu te perguntar, assim, a gente chegou hoje na vinícola Filosofia, né? Como que surgiu essa ideia de criar essa marca nova, de fazer esse reposicionamento, né? Como que veio essa ideia inicial, cara? É interessante essa colocação, porque ela vem, né? Ela vem a rebote de tudo que a gente fez até agora. Então, ela vem numa linha, né? Então, faz-se a pesquisa, traz-se... né? São trazidas as variedades europeias, faz o manejo, descobre a dupla poda, faz coisa boa, engarrafa, faz uma super qualidade. Na avaliação às cegas é um dos primeiros, tá tudo certo. Na hora que se abre uma tabela como é que se fala? Um talão de pedido, e apresenta num restaurante para posicionar o produto, ou numa avaliação aberta, poxa, esse vinho Góis de São Roque, como é que pode? O Góis é fabricante de vinhos de mesa, é produtor tradicional, de respeito, mas vinhos tradicionais. Então a gente sempre tinha aquela barreira, aquele questionamento, principalmente ligado ao preconceito. Brasileiro hoje, e aí a gente também parte para essa colocação importante para aquele que está iniciando no mundo do vinho, que ele não se baseie nos rótulos, né? Que ele não se baseie no endereço de uma garrafa.
e sim na qualidade, no que vem dentro da garrafa. Então é muito importante. O brasileiro tá distante disso aí, hein? Eu sei, o mundo trabalha muito isso. Ah, aquele vinho de tal lugar, da tal vinícola. Mas aquilo já tem uma literatura, né? Enquanto a gente não tem literatura, tem que ter um pouco de abertura, tem que ter um pouco de olhar de ouvidos, né? Como você falou, o brasileiro está longe disso daí. Mas se a gente nunca fizer esse trabalho, nunca vai ter. E uma coisa muito importante, e aí volta, e aí foi tática sim, nossa, é trabalhar o enoturismo. Para que ele vá até lá, ele veja o que está sendo feito e ele deguste aquela garrafa com alguém apresentando de uma forma interessante. Renato, tem um outro pensamento que eu sempre digo nesse país aqui, eu fiz esse raciocínio, esse é meu também. O brasileiro, quando ele tomava vinho, ele era imigrante. Quem começou a tomar vinho com mais força aqui no Brasil foi o imigrante, o português, o italiano, né, que veio com esses costumes de lá, o espanhol. Então ele andava todo bonito. Imagina aqui há 80 anos aqui em São Paulo. A galera terno, gravata. Terno e gravata. Eu me pergunto até hoje onde foi que a sociedade errou que virou o caos que é hoje, né? Que era legal, a galera sempre na estica. Era na estica. E esse povo ia pro bar, ia pra padaria, ia pra cantina. E quem estava lá atendendo eles para tomar um vinho? Era o português na padaria, era o italiano na cantina, não era? E eles sabiam vender o vinho. Por quê? Porque quem está consumindo também entendia. Agora, quando passou para o brasileiro começar a servir um vinho no bar, onde ele deixava uma garrafa do lado do vermute, do lado da cachaça, perto da chapa onde fazia o lanche, como é que alguém vai tomar um vinho? Tomava assim, uma jurubeba, tomava um conhaque, tomava uma cerveja, tomava uma cachaça, mas ele não tinha mais aquele professor para servir o vinho. Então, o brasileiro precisa também aprender a vender vinho, a entregar o vinho. E essa enologia de São Roque, que foi uma luta minha também para a instalação dessa escola, ela veio para coroar mais esse capítulo. Que a escola de enologia, ela forma o cara da viticultura, o cara do campo, o enólogo, aquele que faz o vinho, e também forma quem vende. Precisa treinar quem vende o vinho. No final, então, se não vender... Hoje o enólogo, hoje o sommelier, e tem as associações, né, de sommeliers, e tem toda essa coisa muito organizada. Então o Brasil tem um caminho muito grande antes de chegar lá naquela dificuldade de cair a produção, de cair o consumo. É fazer cada um a tua parte, e eu acho que não tem erro. É seguir assim. Então por isso que a gente conseguiu fazer todo esse trabalho. Ah, mas como é que faz para quebrar o paradigma, quebrar o preconceito? Aí a gente chegou num momento que nós tentamos, né, melhorar, mudar um pouquinho o conceito da Góis, fazer uma apresentação mais diferente, mas sempre Góis, sempre olhada como aquela coisa dos vinhos mais conhecidos pelos vinhos de supermercado. Então, o que decidimos? Decidimos uma nova vida. Nós temos a outra unidade, nós temos os parreirais separados, nós temos fisicamente condições de colocar essa nova apresentação para o mercado. E foi o que fizemos, né? Até o nome da vinícola também saiu de um projeto de um vinho, né? Que foi sempre bem sucedido. E para nós também, acho que tem a graça de lá de cima. Então a gente é muito grato a tudo isso. E peitamos e estamos aí com essa coragem de fazer... em paralelo, logicamente, sem perder o respeito, as raízes, com certeza, mas é um novo capítulo dentro de um novo mundo, que é o mundo dos vinhos de inverno, que, por sinal, estão na moda, né? Tem muita gente perguntando, tem muita gente com curiosidade para entender o que é o vinho da dupla poda. Então, nós estamos nessa mesma linha de trabalho para desenvolver o filosofia. Muito bom. E a gente já vai entrar então um pouquinho na Amprovinha aí também, Sim. Que você é presidente hoje, ela vive um momento muito especial político hoje, que é preciso, né, nesse momento do vinho de inverno. Mas antes da gente entrar na Amprovinha, eu queria que você falasse um pouquinho desse Sauvignon Blanc aqui, que já... Fabinho... Foi o João que fez isso aqui ou o Fabinho? João, foi os dois. Tá sensacional isso aqui, irmão. Pelo amor de Deus, cara. Tá bom demais. Uva plantada em nossas terras, ali em São Roque, com a dupla poda iniciada em 2016.
E essa variedade, acho que foi plantada em 2019. Fizemos pesquisas antes, ela já se deu bem, né? E já colocamos ali em produção e desde 19 e 20 nós estamos nessa edição que é a safra 24. Estamos com a quarta, quinta edição aí e excelente vinho. Inclusive foi avaliado como o melhor Sauvignon Blanc na avaliação nacional em Bento Gonçalves há cerca de um mês aí, mais ou menos. Floral incrível. Floral tem um aroma, tem uma leveza e uma fineza, né? Na boca. Uma coisa assim muito elegante, discreta ao mesmo tempo, potente, é uma coisa muito, muito boa. Tá, vocês estão bem servidos de enólogo lá. Estamos bem com enólogos e com as uvas, né? A uva não dá, você não consegue fazer vinho bom com uva ruim, né? não tem milagre. Não. Mas Dá pra estragar, mas os enólogos lá não estragam, não. Eles capricham, sim. A gente tem orgulho deles. Ô, Claudio, vamos entrar então nesse universo dupla poda aí, cara. O que significou a dupla poda pra Góis, assim, né? Porque foi realmente um 360, né, cara? Olha, quando a gente estava fazendo pesquisa, eu me lembro certinho também disso aí. Tem umas coisas que me gravaram muito na memória. Começamos em 2000, adquirimos variedades importadas, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon e Merlot. O corte bordalês, né, tradicional. E importamos mudas, colocamos ali sempre com a colheita de verão, aquela dificuldade danada. E sempre muito... E é uma época, um lugar serrano também, né? Muito desafio, né? Muita umidade, muito complicado. Aí a gente foi tentando trabalhar um pouquinho as podas, né? Em 2006, eu vi no Estadão uma reportagem sobre dupla poda na região sudeste do Brasil. Murilo Regina, Epamig. Aí... Esse homem merece um busto. Então, foi ele que, quando visitamos ele, eu e o Marcelo, que é o agrônomo, irmão do Fábio, fomos lá, visitamos, adquirimos mudas dele e ele falava, olha, já dizia um certo especialista europeu que já esteve aqui, vocês têm que mudar esse negócio, muda isso daí, muda esse sistema de manejo para dar certo. Senão vocês vão teimar por muitos anos e sabe-se lá o que vai acontecer, né? Então foi isso, e ele mudou e nós ainda não tínhamos essa certeza, né? Porque tem que também adaptar. Tem porta-enxerto para adaptar. Tem tudo, né? Tem a variedade, porque São Roque é distante da Mantiqueira. É outra serra. Clima. A Serra do Mar e a Serra Central, né? A Serra do Interior, que é a Serra Seca, né? A nossa é mais úmida. Então nós temos também que adaptar algumas variedades ali na nossa região com essa questão da diferença do terroir. E nós fizemos esse trabalho todo ali, como já disse. E aí acompanhando todo esse trabalho do Murilo, né? Indo para o interior de Minas Gerais, vindo aqui para Ribeirão Preto, indo para Bahia, Rio de Janeiro, e nós começamos ali também em 2016 e 2017. Então foram coisas assim muito interessantes. A Amprovin, ela foi criada pelo próprio Murilo, né, com a sua equipe, através do apoio lá da Ipamig, lá na região de Caldas, e ele desenvolveu essa associação criando regras, né? Para quê? Porque a coisa, ele já tinha convicção que a coisa ia ser boa, mas precisava ter as limitações. Porque imagina alguém colocar alguma coisa dentro de uma taça ou numa garrafa, pegando um vinho lá de um outro lugar dizendo que é de inverno, por exemplo. Então você tem que ter regras e fiscalização, né? Muito acompanhamento. É uma coisa muito, muito certinha, muito bem acompanhada. Ele fez isso por seus 6 anos, mais ou menos. Eu acho que ele, se eu não me engano, ele fundou em 2016. Depois veio a Covid, em 19 e 20, e aí ele teve essa parada, mas ele conseguiu montar a estrutura técnica e regrada. Todas as regras do negócio eles conseguiram montar. E ali em 21, 22, ele já estava em fase que ele tinha que passar bastão. Foi aí que me procurou e ele fez o convite. Olha, Cláudio, já fiz a parte técnica, já fiz toda essa coisa aqui, já está bem estruturada, alinhavada. Precisa agora vender, né? Precisa de um jogo de cintura, uma política mais interessante. Política né? Não só para vender, precisa organizar isso dentro dos partícipes, né? Daqueles que estão dentro ali do negócio,
tinham acho que 40 e algumas vinícolas mais ou menos. Tem muitas outras mais que estão fora ainda da associação. Na época eram 40 e poucas na associação. Hoje nós estamos em 65 já. Então nós estamos também num crescimento muito interessante. Por quê? Nós temos que fazer o nosso trabalho. O trabalho interno de associativismo, organização, trabalhar em bloco, desenvolver, mostrar, né? Desenvolver não, desenvolvido já está. Mostrar isso para o consumidor, levar isso para o formador de opinião e trazer para perto. Também nós temos que ter a competitividade. Eu sempre digo que nós já somos competentes, né? A gente falta agora ser competitivo, né? Porque chega lá na frente, sempre tem um comparativo com um vinho mais já tradicional, mais barato, mas em conta os nossos são um pouquinho, tem os custos mais elevados, isso é visível, mas também a gente já começa a enxergar possibilidades de conseguirmos algumas variedades que tenham mais produtividade no campo e, logicamente, viabilidade na indústria. Então, todo esse trabalho ele trouxe para mim, assumi, estou lá, feliz da vida, porque estou conseguindo também construir mais um capítulo da minha história, da minha família, de tudo que eu me dispus a fazer. Eu falar, esse desafio eu não vou deixar, não. Eu vou também encarar. E já estou lá, já indo para o 2º ano. Vamos aqui no meio do ano que vem completar dois anos nessa gestão da Amprovin, desenvolvendo, mostrando, participando de conversas, levando para as feiras, divulgar. A nossa missão agora é divulgar e levar isso para o consumidor. Explicar o que é vinho de inverno. Que o vinho de inverno não é um vinho só para tomar no inverno, né, Renato? Esses dias atrás eu vi alguém me falou que o pessoal tava com dúvida, que achava que era só para tomar no inverno o vinho. Eu falei, cara, o brasileiro consegue se superar, né? É que brasileiro ele é muito brincalhão, né? Ele tem muita Tudo bem, criatividade. A maioria dos vinhos de inverno, ainda hoje, tem um porte para tomar mais no inverno, né? Aqueles vinhos com mais alcoolizados, com mais estrutura. Mas você pega uma finesse dessa daqui, meu irmão, porra. Outro nível. Então, a gente tem todo esse trabalho. Então, o trabalho do vinho... Aproveitar e mostrar a garrafinha aqui, que acho que a gente... E tem esse selo, né? O selo eu já falei umas vezes aqui. Já é importante que o consumidor acompanhe esse selo Amprovin. Isso é importante. E alguns já vêm com o QR Code para você saber de onde veio. Para rastrear. E o mais importante, além disso tudo, muita gente com investimento no enoturismo. Então, quando eu falo aqui como um Amprovin, eu sempre falo de todos, né? Lógico, é o meu papel. Bahia, né? Chapada Diamantina, Morro do Chapéu, fazendo grandes vinhos já. Brasília, Goiás. Qualidade de Brasília é indiscutível, gente. É uma coisa assim que você fica até bobo, né? Quando você toma um vinho. Já nasceu grande lá também, né? Já. A coisa lá já é forte. Minas Gerais, sem dúvida nenhuma. Tem muitas regiões no estado de Minas Gerais. Mato Grosso, alguma coisa. Aqui em Rio de Janeiro, Teresópolis, principalmente, a região de Areal, nosso grande amigo prefeito lá, o Gutinho, que é o prefeito de Areal também, grande incentivador lá. Então, todo esse trabalho sendo feito, então, trazendo para Minas e aqui em São Paulo. Desde aqui de São Roque, subindo para a região da Mantiqueira, a região aqui de Ribeirão Preto, de Franca. É muita coisa boa. Eu fico assim, com um sentimento de gratidão da gente estar chegando nesse ponto de qualidade. Hoje a gente participa de eventos, de premiações internacionais e sempre com reconhecimento assim acima da média. Então isso é qualidade, né? Qualidade de dentro da garrafa. Tem muita coisa para ser feita, mas principalmente a gente apresentar ele ao consumidor brasileiro e ele que quebre o seu preconceito, ele que quebre essa história de ler rótulo. Tem muita coisa boa no Brasil para ele contar para o amigo. E a gente está falando de uma história de 15 anos. Mais ou menos. Mas o grande volume mesmo é muito recente, assim, né? Então a gente já tem cada coisa interessante saindo num curto espaço de tempo, muito curto, porque para o mundo do vinho 15 anos é nada, né? Nada. Então já tem cada coisa interessante. Então assim,
o futuro do vinho de inverno, ele é, porra, é incrível, incrível. Não tenha dúvida, o futuro do vinho de inverno, ele não tem volta. Ele é presente já, né? Ele já é, ele não é nem futuro, mas já é real. Antes era aquela coisa, mas 2 podas numa parreira no ano, ela vai sofrer, ela não vai conseguir ter sobrevida. Mas espera aí, aquelas que podam 3 vezes lá no Nordeste com produção, aí o parreiral pode. Então aqui também pode, então não tem segredo. Pô, gosta de criar umas místicas. Tem um pouquinho da concorrência também, a gente tem esse enfrentamento que é normal no mercado, né? A concorrência, falam algumas outras asneiras também que a gente até deixa de lado, né? Muitos produtos que são usados pela fruticultura. Na fruticultura, então a gente tem toda essa... Esse caso aí eu já falei aqui dentro do podcast. Falei, o problema disso daí é o nome do produto, né? Porque o nome do produto é ruim, né? Porque parece que você faz a videira dormir, o Dormex. Né? Dormex. Aí devia ser uma A gente quer chamar de Acordex. Mas isso tudo é bobagem, porque é usado na indústria dos legumes, das verduras e das frutas. Então, não é assim, não. A coisa funciona bem. É aplicado 4 meses antes da colheita. Não tem nada a ver. Tem nada a ver. Então, que cada um faça o seu, mas que todos trabalhem juntos para aumentar o consumo. Eu sempre digo, mas o importado, ele tem aquele benefício tributário. Desculpa, gente, ele não tem benefício tributário aqui no Brasil. Se ele vier por linhas normais, ele vai pagar o mesmo imposto da gente aqui dentro. O problema é que ele tem incentivo lá na base. Lá nos países deles. Então, aqui é um negócio. É isso que a gente pede aqui. A gente não pede a isonomia na ponta. A isonomia na ponta já existe. O que a gente pede é um incentivo como política pública. Total. Que apoie quem produz vinho, quem produz uvas a 60 quilômetros de São Paulo, quem produz uvas a 120, 150, 200 quilômetros dos grandes centros que estão ali gerando emprego, trazendo... E aí, como prefeito, posso dizer sim, de cadeira, que eles trazem o desenvolvimento, a empregabilidade para muita gente que não precisa ir lá para os grandes centros se degladiar com o emprego e com uma vida muito complicada. Tem muita condição de ele trabalhar muito e desenvolver. São Roque mesmo é um exemplo disso. São Roque é uma cidadezinha assim só de bairro, né? Era uma cidadezinha só dormitório, hoje é uma cidade-zona com shopping, com o Catarina, com o aeroporto, com gente levando lá investimentos. Hoje tem demanda para hotelaria em São Roque, tem coisa muito boa, né? São as estradas se desenvolvendo, chegando, levando gente. Isso tudo se dá pelo enoturismo, não é outra coisa, né? Então, é um lugar, e assim são os outros, essa condição de se dar essas condições, né, vamos dizer, repetindo aqui novamente a palavra, de desenvolvimento, o vinho é o protagonista, eu não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Mas o vinho é um produto que embebeda, que tira a saúde, ao contrário. O vinho é componente da alimentação, né? Ele trabalha ele age acompanhado numa mesa, numa gastronomia, e é assim que ele funciona. E ao contrário das outras, com muito respeito, mas ela é um produto de qualidade que traz a família, que traz o espírito, o sentimento de uma forma muito agradável. Você comentou dessa questão do enoturismo, né, cara? Você pega essas regiões ali perto da Mantiqueira, sim, que desenvolveu economicamente, hotelaria, parte de comida, todo o entorno. Pô, é incrível, cara. Gente bonita indo lá gastar, levar o seu dinheirinho, quer dizer, então é isso. Aquela região da Mantiqueira, eu tenho uma inveja no bom sentido, né? Porque eles estão arrebentando, é escrever no papel em branco, né? A gente tem que reformar, né? Tem que rasurar, apagar aqui e começar a escrever de novo. Eles não, estão com papel em branco lá. Então é uma inveja no bom sentido, mas de jeito nenhum. Mas vocês estão com o pezinho lá também, né? O pezinho está lá. Eu sei mas não é isso, não é nesse sentido. O sentido é, o que for feito lá vai refletir aqui. O que já foi feito aqui reflete lá. E é assim, então o segmento, ele vai só crescer com gente em Uberaba, né, plantando uvas de qualidade, em Ribeirão Preto, que eu já disse, lá na região de Brasília. Então a gente fica fora do lado da Terras Altas ali. É? 1,5 quilômetro. Olha lá o Ricardo. Um abraço pro grande amigo Ricardo Baldo. Pô, e
E como que funciona hoje o relacionamento da Amprovin com as outras associações? Porque hoje a gente tem as associações mais regionais ali, né? Vocês têm um trabalho mais perto delas, assim, de ampliar a voz? Como que tá isso hoje? Não, na verdade, a gente tem um trabalho de ampliar a voz, eu acho que você Tá. falou tudo. Principalmente politicamente. O que eu percebo também, já também como ex-político e como, ou fora da política, né? A gente... Ex é pesado. Isso é pesado, a gente é mordido pelo bichinho, Nunca se sabe o dia nunca seguinte. se sabe. Então não vou falar isso, mas sempre percebi que antigamente, coisa de 15 anos, era falar de vinho em Brasília, com as autoridades, era falar só com gaúcho, só com gaúcho. Um pouquinho Catarina, um pouquinho paulista ali, né, mas muito pouco. Hoje, só a Amprovin, ela participa de 6 estados, né, fora a região do Nordeste, fora alguns outros estados onde a Amprovin não chegou. Então, a força política que ela reúne, ela é muito grande para a gente ter peso e sermos ouvidos, né? A questão regional, eu vejo ela é um caminho sem outra saída, porque as pessoas querem se envolver de uma forma mais próxima e se organizarem melhor para aquela realidade. Então não adianta bolar aqui um sistema de algum evento pela Amprovin, se um diretor está num lugar, o outro está no outro, e se a vinícola tal, ela está a 1.000 quilômetros daqui. É outra realidade. Então eles se reúnem, organizam-se para fazer a sua promoção. Então isso nada mais do que normal. A Amprovin, ela atua mais no sentido institucional de comunicação geral e trabalhando na mesma linguagem junto a essas posições. Então, o nosso trabalho é conversar com essas pequenas regiões, com essas instituições regionais e a gente trabalhar no mesmo alinhamento e também político. Muito bom. Você que tá vivenciando aí esse mundo do vinho há muitos anos, assim, como que você vê essa evolução do consumidor brasileiro no consumo do vinho mesmo, assim, de ter uma garrafa de um vinho fino na mesa, sair do tradicional ali, do vinho de mesa? Você vê esses últimos anos um boom maior? Sim, na verdade, o brasileiro, de novo, ele volta para aquela questão do rótulo, né? Então ele tomava o Liebfraumilch garrafa azul, que era um vinho branco, adocicado, os mais baratos que vinham da Alemanha, por exemplo. Aí ele toma um frisante que vem lá da Itália, com o nome bonitinho, uma garrafinha com a gaiolinha, né? E abre, e ela estoura e fica aquela coisa charmosa. Hoje ele está começando a fazer isso com os brasileiros, então ele está dando chance para a indústria. Vamos tomar um frisante daqui? Vamos, né? Vamos tomar um vinho mais baratinho, um vinho que sai de mesa indo para o fino, mas com alguma híbrida, por exemplo, né? Eu acho que tem muita oportunidade das híbridas do Brasil darem certo também através da própria Embrapa, né? E também a IPAMIG e da Secretaria de São Paulo também, da Agricultura. Então, essas são as condições que a gente vê. A gente vê hoje o brasileiro migrando, sim, para algumas coisas já melhores. O vinho de mesa, aquele vinho comum, aquele vinho adocicado, ele perdeu muito espaço para outras bebidas, né? Então, como alternativas também, a gente percebe que o próprio chopp de vinho é uma alternativa para aquele público que começa a entrar no vinho, né? Ao invés de entrar para uma outra bebida destilada ou misturas também. Então, melhor que ele venha para um chopp de vinho e dali ele vai puxando também e vai subindo a régua dele. Então, tudo é válido para aumentar o consumo, que hoje é muito baixo ainda, mas já mudou bastante. Antigamente, a gente falava que 80% de consumo de vinhos era de mesa, né? Hoje a gente vê que o consumo de vinhos de mesa já caiu para 60%. Então, já estamos aí com 40% dos vinhos já de qualidade mais alta. Se a gente entrar em algumas bolhas, algumas regiões, isso aí... Imagina, o casamento antes era na base de chopp e cerveja, hoje já é espumante, hoje já é um frisante. Então, a coisa mudou bastante, mudou e vai melhorar muito ainda, porque isso também é somado à qualidade de vida, à cultura, né? Você tocou num ponto muito interessante também da questão da associação, de como entender a questão de custos
como entender essa questão de precificação, como melhorar isso, seja por novas uvas ou enfim. Mas eu acho que isso também é a distância que a gente tem para trazer o vinho brasileiro para a mesa do consumidor, né? Você vai para a Europa, você compra um vinho a 2 euros, 3 euros. Aqui, para você comprar um vinho brasileiro para colocar na tua mesa, você... Aqui, como eu falo, eu culpo bastante, eu critico bastante a política pública desse país, né? Por quê? Porque ele não apoia o nosso vinho, ele compra o chileno tá lá, o argentino, que vem a troca da nossa linha branca, por exemplo. Então vai lá a geladeira, o carro e outros produtos, né, da nossa agricultura mesmo, a nossa soja, o café. Ele poderia apoiar o vinho no sentido de dar não a competir. Ele deveria pensar assim: poxa, eu não preciso trazer o vinho para competir com o chileno, com o argentino. Eu vou trazer o vinho para ele melhorar a vida do meu povo, desenvolvendo as micro-regiões daqui. Se ele olhar por aí, ele já está ajudando, porque a gente atua com tão pouca participação na tributação que ele menos perde, ele mais ganha, porque ele vai gerar emprego e renda. Então, ele deveria olhar para isso, não ficar brigando. Vai conversar lá na secretaria, aqui em São Paulo, vai conversar lá na secretaria da Fazenda, porque eles não podem perder a arrecadação. Todo político falou isso a vida inteira para mim. Eu falo, meu Deus do céu, a nossa participação já é tão pequena, por que não levam a gente lá na Secretaria de Desenvolvimento Econômico? Nesse governo agora, até que deu uma melhorada. Deu uma melhorada boa. O Jorge Lima tem nos atendido bastante, mas sinceramente ainda não vingou. Até um puxão de orelha para eles, né? Atendem bem, já estão nos atendendo, já estão nos ouvindo, já estão apoiando com as rotas de turismo. A rota de unificou tudo. Unificou, já melhorou muito. Eles precisam agora incentivar um pouquinho a indústria. Se eles incentivarem um pouquinho a nossa indústria, não visando a arrecadação da secretaria, e sim a renda e o emprego, vai melhorar bastante. E aí sim, volta naquela tua pergunta, na tua questão, que é a questão da competitividade. 2 euros lá na Europa, 2 euros são 12 reais. Aqui você não compra um vinho de mesa por menos, decente, né, por menos de 20 reais. Então a gente tem chão ainda aqui para a gente ser competitivo. Muito da questão de custo Brasil, né, cara? Quando você vai comprar uma garrafa de vidro, você vai comprar uma rolha, você vai comprar uma máquina para envasar. É tudo dolarizado, é tudo caro. Você compra em dólar e vende em real, né? E não tem incentivo para financiar. Algumas coisas você até tem, mas outras nem tanto. Eu acho que esse espaço que você está nos dando é importante para a gente bater pesado, sim, para sermos incentivados. A gente não quer pagar menos impostos, a gente pode pagar igual aos outros, mas incentiva a gente lá na base, incentiva quem produz, né? Porque, de repente, quando você vai incentivar só o final, tem muito oportunista. Tem muita gente que traz um vinho importado que vende na mesma condição sua. Tem muita gente que não faz um produto legal e também vende com aquela mesmo incentivo que você ganhou. Então, incentiva quem produz, quem está lá debaixo do sol, plantando aquela uva, buscando tecnologia. Incentiva essa gente. Com certeza vai dar resultado, porque aquele pessoal está fazendo um trabalho bem feito. E aí é uma cadeia de produto assim que é atípica, né? Não planta, colhe, produz, armazena, vende, né? Geralmente a pessoa faz a fruta lá e já despacha e tchau, né? O ciclo do vinho é um ciclo muito complexo, né? Exatamente. O ciclo do vinho, ele verticaliza, né? Porque eu não posso também nem colher uma uva daqui e vender ela a 300 quilômetros daqui, que ela vai chegar lá amanhã já com a alteração até para fazer vinho, porque ela não teve a conservação, né? Não teve aquela coisa. O vinho precisa, sim, da fruta fresca, próxima da onde ela é produzida, né? Ou outro que traga numa condição também de refrigeração. Encarece. Aí já encarece um pouquinho, mas são condições que a gente mesmo está fazendo hoje para suportar a busca pela qualidade. Vocês estão pegando a uva de... Filosofia é uma vinícola de terroir, né? Isso, esse é o conceito. Esse é o conceito. Vocês estão trazendo uva lá da Mantiqueira, por exemplo. Vocês trazem para vinificar aqui na... A Mantiqueira, nós temos um arrendamento lá na região da Serra do Cervo, né? Que é lá na região de Itobi. Nós temos essa propriedade. Essa propriedade lá, estamos lá com a parceria com o Márcio, um querido. Também ali em Divinolândia, né? Também que é outra região. Mas elas vêm com o caminhão já
com controle de De temperatura. temperatura. E, logicamente, a uva sai de lá às 5 horas da tarde. Quando é 8, 9 horas, ela está aqui já na vinícola, já está na câmara fria, já para o processo. Então, a gente tem todos esses cuidados, graças às estradas boas, tem tudo isso. A gente agradece o governo ajuda na infra. Ele precisa ajudar um pouquinho o pequeno produtor. Precisa dar. A gente precisa de suporte, né, cara? Não adianta. Precisa, não tem jeito, não faz milagre. E aproveitando também o espaço, que eu acho que também até podia até não ter tanta importância, mas é bom a gente sempre bater na tecla para o consumidor, né? Para o consumidor buscar o produto idôneo, né? Ele que não fique... Isso eu encho o saco aqui. enche o Negócio saco de vir de mesmo. contatinho. Isso, que não tem essa vez, não. do grupo do WhatsApp lá do condomínio. Tem uma promoção aí imperdível, eu já comprei, olha, conta até vantagem, né? Será que ele está contando vantagem de estar comprando vinho barato? E o problema não é que a gente já extrapolou o vinho do contatinho, né? A gente tá falando de facção criminosa, a gente tá falando de vinho adulterado, a gente tá falando de saúde pública, a gente tá falando de Estão coisas. falando que a gente está sustentando o crime, né? O crime e saúde pública, né, cara? A gente tá num outro patamar com vinho de contatinho, né? Acho que isso aí já, por si só, já devia bastar, né? Eu acho que é da cabeça do próprio consumidor, né? Ele não precisa ter muita... Ter o jeitinho, ter vantagem em tudo, né, cara? O brasileiro é foda. Mas aconteceu aí com metanol, né? Então tem que ficar um pouquinho esperto aí, que no vinho, uma hora dessa, pode acontecer alguma coisa ruim aí também, como aconteceu nos destilados. Bate na madeira. Eu também bato porque atrapalha o mercado, mas é bom a gente alertar. É bom a gente alertar porque a gente tem que sempre valorizar quem está fazendo bem feito. Não, total. E, Cláudio, pô, qual que queijinho que eu vou provar, hein? Fica à vontade. Isso aí é um queijinho de ovelha, acho. Ih, a minha cabeça, é o ver, desculpa, cara. Eu vou começar a anotar e deixar anotado aqui o que eu trago aqui do pessoal ali, porque minha cabeça realmente... O cara tem um sortimento muito grande de queijos, né? Então, às vezes é difícil você guardar, mas esse aqui é de ovelha. Esse aqui provavelmente é de vaca. Eu descobri no episódio com ele também que a vaca como o negócio da cenoura lá, como é que chama lá? O beta-caroteno lá, sei lá o quê. A vaca não digere, então por isso o queijo de vaca tem essa tonalidade mais amarela. E o branquinho geralmente é búfala ou ovelha. E, pô, o que eu ia perguntar mesmo? Muito bom. Eu ia falar, o que te move ainda hoje pra tá nessa loucura aí, cara? Góis, Amprovin, toda essa... Podia estar tranquilão lá na tua casa, mas não, tá fazendo vinícola nova, tá lançando marca nova. Não sei. Boa pergunta. A reflexão pra fazer com esse vinho, mas... Não, é que na verdade o vinho ele precisa de muito trabalho, não deixa ninguém... como dizem, né? O vinho deixa a pessoa rica, né? Só que ela enriquece, só que ela tem que entrar no negócio milionário. Então ela perde dinheiro. Então não tem muito segredo, tem que trabalhar. Trabalhar, não tem jeito, é trabalho. E buscando alternativas para essa coisa ser modificada ali na frente. Então, para ter resultado, coisas não acontecem como numa metalúrgica, quando você inventa uma nova peça lá, uma ferramenta, e que amanhã ela já é um case e inovou. O vinho é um produto milenar, então ele não tem muito o que inventar. Tem que ser trabalhado e ele vai fazendo alguma alteração conforme os anos, né? Como dizia a Condessa de Rothschild, que o vinho, nos primeiros 200 anos é o complicado, né? Porque o vinho, ele demora, né? Ele fica bom, ele dá certo, mas os 200 anos. Então, a indústria do vinho de inverno tem 15, faltam 185, né? Não, tamo ali. A nossa família está com quase 90, falta menos, faltam 100 anos aí. Então é assim, cada um tem que fazer a tua parte. Então eu não desisto, eu acho que sou muito perseverante, essa é a palavra. E aí a gente acaba assumindo essas coisas porque entende que precisa serem feitas, né? E a gente acaba pegando e com muita boa vontade sempre. E tá novão ainda, né? Tem acho que tempo ainda, né? Tá bom ainda. Cláudio, aí uma coisa mais particular, cara. O que não falta na tua adega? O que você toma na tua casa lá? De vinho, assim, Sauvignon Blanc, você gosta de um vinho mais encorpado? O Sauvignon Blanc, quando eu chego em casa, um Chardonnay, mas o Sauvignon Blanc ele é muito mais interessante. Não sei por quê, porque deu certo lá, mas esse, né, principalmente, e a gente acaba... Eu chego nele porque o Chardonnay, para mim, ele é um pouquinho mais parrudão, né, mais
ele fica até mais encorpado. Esse daqui é mais fresco, né? Tem um frescor. Eu gosto desse frescor do final de tarde. E, logicamente, um bom tinto, né, encorpado para um jantar aí, eu não posso deixar passar, né? E alguns importados que eu sempre gostei, aqueles históricos, né? Mas não aqueles de 5, 6 mil, 10 mil a garrafa, não. Mas os nossos vinhos a gente gosta muito e prova os outros para conhecer, para avaliar. Eu sempre, mas você toma vinho dos outros? Eu falo sempre que eu tomo vinho dos outros, o meu eu vendo. E outra, cara, você tem que buscar referência, né? Não dá pra você... Não, exatamente. Então, total. Quando você tem um time de futebol, você faz um amistoso, igual a seleção, faz um amistoso com os times lá da África para jogar a Copa do Mundo depois. Ou da Europa, né, o da América do Sul. Então a gente também tem que tomar esses vinhos para entender o que o mercado está fazendo. Por exemplo, o que está sendo tomado. Hoje a gente vê uma tendência para baixar a madeira, né? Então a gente percebe isso daí também, mas peraí, mas tem aquele vinho que precisa da madeira, tem aquele vinho ainda que tem gente que gosta, então você tem que fazer um pouquinho de tudo para... É nicho, né? O vinho é nicho, ele não é uma commodity, não é volume, então você tem que acertar bastante a personalização dele. E para isso a gente acaba sempre degustando para aprender um pouquinho. É isso. É isso. Pô, Claudio, eu sei que a gente tá com o tempo meio apertado, mas queria só aproveitar aqui e agradecer então nossos parceiros antes da gente fazer um brinde final. Agradecer a Triguiúva, nossa parceira de vinhos aqui, que dá liberdade pra gente poder trazer outros produtores e outras importadoras e provar essa maravilhosa coisa aqui. Está sendo lançado agora com a marca Filosofia, né? Teses. É isso. Então, acessa lá triguiúva.com, Somcast 10% de desconto, aproveita o nosso cupom, QR Code está na tela. Agradecer a Encâniva com essa charcutaria incrível aqui, o Gão sempre perfeito na sua... no trato com a carne, no tempero. O cara tem uma mão assim incrível, charcutaria artesanal paulista aqui. Embalagem nova. Embalagem nova, espaço novo, tudo novo. Hugão, sucesso sempre, meu irmão. Queijólatra Welver, chovendo molhado, curadoria de queijos nacionais de pequenos produtores. Assim, coisa linda, acessa lá. Somcast 10 também tem 10% de desconto no Queijólatra. Bora fortalecer nossos parceiros. E, Cláudio, obrigado mais uma vez aí por ter batido um papo com a gente aqui, ter trazido as novidades do Grupo Góis e, de coração, vida longa a vocês, cara. Eu fico muito contente pelos espaços que vocês nos dão, porque vocês são formadores de opinião, Renato. Estamos aqui numa das maiores capitais do mundo, nós estamos aqui tão próximos, o vinho brasileiro de qualidade está próximo deles também. É Rio de Janeiro, é Brasília, é Minas Gerais, é São Paulo, então essa gente tem coisa boa mesmo, então eles que aproveitem, porque isso aí está sendo bem feito com muita força e o espaço que vocês nos dão. Então quero agradecer de coração o convite. Imagina. E estamos aí sempre à disposição. A gente está aqui para isso, para poder trazer o vinho de uma forma um pouco mais leve. Às vezes a gente vai para alguns assuntos mais técnicos, mais chatos, às vezes falar de política e tal, mas faz parte, mas a gente tenta levar de forma leve. Eu acho que o espaço hoje deu para falar de bastante coisa e toda essa questão da estratégia que a gente faz para a coisa dar certo. Então, graças a Deus, e agradeço. Muito obrigado. Isso. Obrigado. Saúde. Viva. Saúde.